Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação. Para leigos, eu sou o Fábio Moraes e hoje, na aula 9, nós vamos aprender sobre a estrutura de repetição while. Ela não é a única estrutura de repetição, existem outras, mas vamos começar pela mais simples, que eu acredito que seja. Então vamos lá. O que é o while? Traduzindo do inglês, while significa enquanto. E ele é uma forma da gente controlar, mais uma forma da gente controlar o fluxo do nosso código. Como você aprendeu nas aulas iniciais desse curso, um código ele sempre é executado linha a linha. Ele sempre começa na linha 1 e ele desce até o final, até chegar na última linha. Se o meu arquivo tem 1000 linhas, ele só para na linha número 1000. Então ele sempre executa de cima para baixo. Porém, como a gente viu na aula passada e na aula retrasada, onde a gente aprendeu sobre switch case, a gente aprendeu sobre if else, nem sempre a gente quer que todas as linhas do nosso código sejam executadas. Às vezes a gente só quer que certas linhas do código sejam executadas se uma certa condição for atingida. Então, o if else, switch case são duas estruturas de controle de fluxo do código. Por isso são chamados de estruturas de controle. Ok? E fazendo uma comparação aqui novamente com a linha do tempo, né? Como se o código fosse uma linha do tempo, no caso, um arquivo que tenha 1000 linhas, é como se tivesse uma linha do tempo de 1000 etapas, ok? E na ficção científica, essa questão de controle do tempo, né, das pessoas quererem ter controle do tempo, ela é muito explorada, muito utilizada, como nesse filme aqui que está na tela, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele trata de um looping temporal, de um looping que nunca acaba, esse cara aqui, é o protagonista, ele tá sempre vivendo o mesmo dia de novo, mas não só esse filme que aborda essa questão de looping temporal. Outras obras, como Rick and Morty, também abordam muito looping temporal. Não só looping temporal, mas também controle do tempo em muitos episódios. Tem aquele filme muito antigo, eu acho que é antes de 2000 aquele filme, do cara que consegue ler o diário e se ele leu o diário, ele consegue voltar exatamente para o momento em que aconteceu o que ele escreveu no diário. Então toda essa questão de controle do tempo é explorada muito na ficção, mas ela é uma verdade quando a gente está tratando de código. Não uma verdade 100% assim, existem... Só curiosidade, existem abordagens em programação que tentam trabalhar melhor essa questão de causa e efeito dentro de código. E todas as estruturas que a gente vai ver aqui, elas ainda não conseguem tratar de causa e efeito. Eu não posso modificar, por exemplo, uma variável se ela não foi criada. Primeiro a variável tem que ser criada para depois ela ser modificada. Então toda essa questão de causa e efeito, de efeito borboleta, não é tratada em código Java ou em qualquer linguagem de programação mais tradicional, tá? Mas a gente consegue sim controlar o fluxo de código é, do, do nosso código através de estruturas de controle, como if else, e também de estruturas de repetição, como while. While do inglês vem de enquanto, acho que eu já falei isso nessa aula, mas enfim. While significa enquanto, e a função dele é repetir trechos de código. Então, por exemplo, se eu estou na linha 15 e eu estiver dentro de um while, eu posso voltar para a linha 10, e aí eu executo de novo. A linha 11, 12, 13, 14. Chego na linha 15, volto para a linha 10. 11, 12, 13, 14. Chega na linha 15, volta para 10. E assim fica infinitamente. Essa parte do código, essas linhas do código vão se repetindo infinitamente até atingirem uma certa condição. Né? Se não atingir condição nenhuma, esse código vai ficar repetindo, 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 repetindo para sempre, como se fosse o looping temporal. Tá? Então é basicamente isso o while, mas vamos parar de falar e vamos para prática, não é mesmo? Porque vendo é sempre melhor do que só ouvindo. Então vamos lá. Vamos abrir nosso GitHub. Podem abrir aí. Ixi, isso aqui eu tô no repositório errado. Podem abrir aí o nosso repositório do curso. E eu vou abrir aqui no VS Code, lembrando que você pode abrir no navegador, não tem problema nenhum. Tanto o navegador quanto o Visual Studio Code vão trabalhar aqui da mesma forma. Inclusive, trabalhar no navegador é até mais fácil, tá?
tá? Então não tem problema, use da sua preferência. Se você quiser também instalar o IntelliJ para trabalhar com JetBrains, fique à vontade. Se quiser instalar aí o Jupyter Lab, fica à vontade. Qualquer opção serve aqui, porque esse é um ambiente virtualizado, não está rodando na nossa máquina dentro do nosso ambiente. Então vamos lá, vamos abrir. E aí ele vai conectar com o CodeSpace. É remoto, né? É na internet, mas é um pouco lento. Se fosse no meu computador já tinha aberto. Mas beleza, abriu aqui. E vamos para os... Vamos direto para exercício ou não? Vamos direto para exercício mesmo. Tá, então... Aqui tá vermelho, gente, mas não se preocupem, tá? Não tem nada de errado com esses códigos aqui, até porque eles já estavam aqui. Então vamos para exercícios, vamos criar uma nova pasta e vamos chamar essa pasta de while. Opa. While. Certo? E aqui nós vamos para o nosso primeiro exercício, tá? Só lembrando que como é o primeiro, você não precisa tentar fazer, eu vou só demonstrar como é que faz o while, para que ele serve. Então vamos lá. Crie um programa que imprime os números de 10 a 1 em ordem decrescente. Então, é só isso, não tem entrada do usuário, não tem nada. É só criar um programa que imprime os números de 10 a 1, só isso. Então, vamos lá. Vamos criar aqui dentro da pasta while um novo arquivo chamado 10. Na verdade, vamos de 10 a 0 mesmo? 10 a 0. Ponto Java. Beleza, ele criou. Lembrando que essa linha aqui vocês podem deixar, ela não tem muita influência no nosso código. E aqui vocês podem criar a estrutura main, beleza? Certo? E aqui nós vamos começar o nosso código. Primeiro, vamos fazer da forma tradicional, sem usar while, para vocês verem aqui como é que ficaria repetitivo, literalmente. E o while ele serve justamente para nos ajudar a repetir código. Ele é uma forma de evitar repetição. Mas vamos lá. Então, a gente só tem que contar de 10 até 0. Então, a gente pode fazer isso de uma maneira bem simples. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável inteira, pode ser começo. Nesse caso aqui, pessoal, não criem variáveis com caracteres especiais. Não criem variáveis com C cedilha, tá? Pode até funcionar, mas não é recomendado. Isso não é uma boa prática. Toda variável só pode ter caracteres normais, ou seja, só os números, as letras que estão aí no seu teclado, números e talvez um underline. Mas é só isso, tá? Não coloquem caracteres especiais nas suas variáveis. Então vamos dizer que o começo aqui vai receber 10. Opa, eu acho que eu inverti meu teclado, deixa eu trocar aqui. Beleza, então o começo recebe 10. Eu vou imprimir o valor da variável. O que ele está reclamando aqui? Não está reclamando de nada. Beleza, depois eu vou fazer começo menos menos. Eu não sei se eu já expliquei o que isso aqui significa, o que significa esse menos menos. Mas vamos lá. A gente tem dois tipos de facilitador de código. Seriam atalhos, né? Seria um atalho para a gente fazer o seguinte. O começo aqui, ele é igual a 10. Nesse caso aqui, como eu quero contar os números de 10 a 0, o próximo número seria 9. Então eu poderia fazer isso aqui. Começo recebe 9. Que nesse caso aqui, ele vai... a variável começo, imaginando que ela seja uma caixa, ok? Ela é do tipo inteiro, então ela está com o número 10 armazenada, porque eu criei essa caixa já com o número 10 dentro dela, então vai jogar o número 10 fora e vai botar o número 9. Porém, isso que a gente está fazendo é inserir manualmente o número. A gente não está fazendo o computador contar, ok? O computador tem essa capacidade de contar 10 menos 1. Isso para ele é muito simples. Então a gente pode fazer ele contar. Como? A gente poderia fazer o seguinte. Poderia fazer isso aqui. O que é isso aqui? Menos 9 não, desculpa, menos 1. O que é isso aqui? A variável começo, que lembre-se, ela está armazenando o valor 10. Ela vai
esse valor 10 vai ser subtraído em 1, ou seja, o valor dessa parte aqui do código, que eu estou selecionando agora, essa parte do código vai ser igual a 9. E esse 9 vai ser recebido pela variável começo, e assim a gente fez o computador contar 10 menos 1, tá? Então isso aqui é uma forma de contar. Então aqui, lembre-se que a variável começo está armazenando o 10, tá? Então vai ficar 10 menos 1, e isso vai ser recebido pela variável 9. E sim, para quem está em dúvida, essa parte aqui do código que eu selecionei na tela agora, inclusive vou até aumentar, essa parte do código que eu selecionei agora, ela é executada antes da variável receber, ok? Então isso aqui acontece primeiro, esse trecho de código que está em destaque, isso acontece primeiro e depois o resultado é recebido pela variável, tá? Então a gente não vai sobrescrever a variável antes desse resultado ser executado. Porém, uma forma da gente escrever isso de maneira mais rápida é com esse atalho aqui. É o começo menos menos. Isso é literalmente igual a isso aqui. Começo recebe começo menos 1. Tá? Essas duas linhas, a linha 8 e a linha 9, são exatamente iguais. Elas fazem exatamente a mesma coisa. A linha 8 só é um atalho. Tá? Então eu vou até comentar isso aqui. Na verdade, eu vou colocar o comentário acima. Só para caso vocês queiram ter esse trecho de código aí na tela. Beleza? Então, começo menos 10, a gente vai de novo mostrar o começo. Então, nesse caso aqui, vai exibir o 9. Vamos fazer começo menos menos. E aí, de novo, imprimir. Vamos imprimir aqui. Variável começo. Nesse caso aqui, é 10, 9, 8. Começo menos menos. Vai imprimir. Solte. Começo. Então, beleza? Começo menos menos. Vai receber. Vai imprimir, começo, beleza, começo, menos, menos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei começo, mas vamos lá, começo, eu poderia simplesmente copiar e colar, né, ficaria mais fácil, agora que eu parei pra pensar nisso, tá, vamos copiar e colar, então aqui vai ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, o que eu tenho, é só esses dois trechos na verdade, né? Então, Ctrl C. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Tá. Então, acho que tá tudo certo com esse código. Vamos rodar para ver se tá tudo certo. Deixa eu botar o código mais para cá. Colocar isso aqui mais para cá. E beleza, ele imprimiu os números. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Beleza, fechou. Mas como você pode perceber aqui, cara, esse trecho de código, começo menos menos, e aí imprime, ele foi usado várias e várias e várias e várias e várias vezes, tá? Então houve uma repetição de código muito grande, e vamos combinar que isso aqui é ruim de ler também, tá? Se você pegar esse código sem contexto, você vai demorar um pouco para entender, pera, o que esse código faz, tá? Então, agora a gente vai comentar tudo isso, e menos a variável você pode descomentar, e vamos fazer agora usando o while, para a gente não ficar repetindo o código à toa. E lembre-se que isso aqui foi um exemplo simples, tá? Isso aqui foi do 10 ao 0. Mas imagine que fosse aí um código pedindo para eu contar de 1 milhão, uma contagem regressiva de 1 milhão até 0. Ou sei lá, de 2 milhões até 0. Não sei por que você iria querer fazer isso. Mas você já entendeu que isso aqui não é prático, tá? Se isso aqui escalasse mais, se eu pedisse para você montar um código que conta de 2 bilhões até 0, você ia passar mal. Você ia ficar um mês inteiro aqui repetindo e repetindo e repetindo esse mesmo trecho de código. Então vamos definir aqui uma variável começo. E antes de mostrar o while, na verdade, eu queria mostrar a estrutura básica dele. Então você pode escrever aqui WH, já aparece o autocomplete aqui. E você pode usar o autocomplete, o autocompletar, não tem problema. Pode clicar. E essa aqui é a estrutura do while, tá? Então, vai ter a palavra reservada, em rosa aqui, while. E aqui dentro vai ter uma condição. Exatamente uma condição como o if, tá? Então, o if aqui também pode ter uma condição. Então, aqui, o que ele checa? Se a condição é verdadeira.
Ah, inclusive, eu esqueci que vocês podem fazer isso, esqueci de avisar que vocês podem fazer isso com o if, tá? Com o if, se você quiser que esse if sempre seja executado, você pode colocar ali true, tá? Por quê? Porque o if, essa linha aqui, deixa eu colocar aqui, código a ser executado com sucesso. Pular aqui, beleza. Essa linha 13 aqui só vai ser executada se aqui na linha 12 a condição for verdadeira. E se você quiser forçar que a condição seja verdadeira, é só você colocar um true, né? Você poderia também criar uma variável aqui, minha variável, fazer ela receber true e colocar ela aqui, minha variável. Não tem problema nenhum, é exatamente a mesma coisa. Ele está conferindo se isso aqui é verdadeiro ou não, se esse resultado é verdadeiro ou não. Mas você pode também escrever true e vai, tá? Nesse caso, esse if sempre vai ser executado. E se eu tivesse um else aqui, salt, no caso, esse else nunca ia ser executado, porque a condição sempre é verdadeira, beleza? Então, só queria explicar um pouco mais sobre condições no código. Agora, vamos para o while. O while, ele também tem que receber uma condição. Beleza? E essa condição vai... Desculpa. O while, ele confere uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa todo esse trecho de código. Então, aqui vai ser... código a ser executado. E... só isso. Então, o while, ele vai checar essa condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa a linha 9, ele vai para a linha 10 e ele volta para a linha 8, tá? O while faz isso sozinho. Então, ele confere se a condição na linha 8 é verdadeira, executa a linha 9, vai para a linha 10, que seria o final aqui, tem essas chaves, e volta para a linha 8. E, de novo, ele faz a conferência. Então, ele continua executando enquanto a condição for verdadeira, né? While, enquanto, fica bem autoexplicativo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar fazer isso aqui. True. E solte. Eu amo gatos fofinhos. Beleza. Tá? Então aqui nós temos um... O que tem de errado com esse código aqui? Unreachable code. Tá, deixa pra lá, deixa eu comentar. Porque o Java já quebrou minha brincadeira. Mas vamos executar esse código aqui, só para ver o que acontece, tá? Criei uma variável aqui, nesse caso aqui, o que está rodando, gente? Aqui tem vários comentários, mas tudo que não está comentado vai rodar. Então ele vai criar uma variável com começo 10 e depois vai executar esse while. Então vamos lá. E como você pode ver, talvez não esteja claro aí, talvez não tenha ficado muito claro, mas ele está aqui imprimindo pontos atrás de pontos e mais pontos para sempre. Talvez eu tenha que modificar esse código para ficar um pouco mais legível, mas ele está imprimindo aqui pontos infinitamente. Então pode matar o terminal, não se preocupe. Se você matar o terminal, o processo ele fecha, tá? Como é que eu explico isso? Sempre que você clica aqui em play e ele abre um terminal, esse terminal vai ficar rodando código até o final, basicamente. Porém, esse terminal aqui é um processo, tá? Eu acho que isso aqui é até um termo técnico quando a gente está tratando de sistemas operacionais. Mas o que ele abre aqui é um novo processo. Então, o seu VS Code, toda essa IDE, toda essa editor de código aqui que a gente está trabalhando, ele abre um novo processo, que é esse novo terminal, e ele não vai, que nesse caso aqui está executando código infinitamente, mas o seu VS Code o seu VS Code por completo não vai travar, porque esse processo aqui ele está isolado. Tanto é que eu posso matar esse processo, eu posso clicar aqui em Kill Terminal e ele mata o processo, tá? Então, por mais que eu fiz um código que é infinito, não se preocupe, não vai travar a minha máquina literalmente, porque é só eu matar o processo, beleza? Travaria se eu começasse um processo infinito no meu sistema operacional.
aí ia dar ruim. Realmente, porque eu não teria como matar um processo, porque eu teria que matar o sistema operacional junto. Mas beleza. Então aqui, só para ficar mais didático, em vez de colocar print ln, eu vou só colocar print. Professor, qual que é a diferença então do print ln para o print? O ln não fica exatamente correto, mas o ln, ele pula linha, tá? A função do ln aqui no final é pular linha. Então você poderia interpretar como new line, só que ao contrário, né? Print line new, alguma coisa do tipo. Então se você tirar o print ln, ele continua funcionando, mas dessa vez, sempre que ele exibir algo na tela, ele não pula linha em seguida. E como você pode ver aqui, ele está imprimindo pontos infinitamente no meu terminal. Ele não vai parar nunca, porque essa condição aqui ela é sempre verdadeira, tá? Então acho que eu já exemplifiquei um pouco de como o while funciona, e agora sim vamos para essa parte do código aqui de contar de 10 a 0. Beleza? Então vamos matar o terminal para ele parar de ficar processando essa parte. E vamos fazer o seguinte, vamos copiar aquilo que já tinha funcionado, né? Nesse caso aqui eu vou jogar essas duas linhas, eu vou descomentar elas. Só lembrando, pessoal, indentação não faz diferença no Java. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas eu só queria lembrar. Esse código aqui, por mais que ele esteja feio, eu acho que tá muito feio esse código. Ele funciona. Por quê? Porque o while, ele começa aqui nessa chave azul e termina nessa chave azul. Então, como que tá estruturado o código aqui dentro, não importa, beleza? O que importa é, aqui eu comecei um comando, um comando e eu terminei com ponto e vírgula, e aqui eu comecei outro comando e terminei com ponto e vírgula. Então, indentação é mais para ficar bonitinho aqui no Java, legível, do que funcionar de fato. Beleza? Então, aqui eu tô dando tab, tá? Tab é o botão embaixo do X e em cima do Caps Lock. E nesse caso aqui, eu vou indentar só para ficar bonitinho. Então, começo recebe começo menos menos. E a gente vai ficar imprimindo o começo. Ok, beleza. Então, bora lá. Nesse caso aqui, como você pode ver, ele não parou de fazer menos menos. Ele tá fazendo... deixa eu até tirar um print disso, na verdade. Cadê? Ficar mais fácil de mostrar para vocês com o print. O que ele está fazendo aqui é que ele está contando menos 1 para sempre. Então aqui é 7.000... Opa, que número é esse? 1, 2, 3. É 727.911. E aqui é 927.912. 13, 14, 15. Ele só está contando menos menos para sempre. Por quê? Novamente, a variável aqui está verdadeira para sempre. Então o que a gente tem que fazer é criar alguma forma do while saber que ele tem que parar. Porque o while ele não vai parar enquanto essa condição que tiver aqui dentro não for falsa, tá? Então, vamos colocar aqui uma condição de se o começo, ele vai checar se o começo é igual a 0. O que ele está reclamando aqui? Não está reclamando de nada. Agora sim, vamos rodar esse código. O que ele não... Ah, tá. Já entendi. O que eu fiz de errado aqui, pessoal? Vamos debugar esse código para vocês entenderem. Eu mesmo cometi um erro bem grave. Vamos debugar. Então ele abriu um novo terminal e eu não coloquei nenhum breakpoint, né? Se não colocar breakpoint fica difícil de trabalhar aqui. Então vamos colocar breakpoint aqui na linha 8, que é a linha do while, e na linha 10 aqui, que é a linha do sort, do print, debug. Tá, então ele está começando a rodar o código. E a primeira checagem que o while faz aqui é a seguinte. Ele confere se o começo é igual a 0. Mas se eu passar o mouse aqui por cima da variável começo, você pode ver aqui que ela é 10. E aí o while faz a seguinte pergunta. 10 é igual a 0? Obviamente que não. Então o que ele faz é pular. Ele simplesmente pulou lá... Ele pulou essa linha 8 lá para o final. Por quê? Porque aqui, todo esse código aqui está comentado, então ele não vai ser executado. Esse código aqui também está muito bem comentado. Então ele
só avançou. Como não tinha nada para fazer, o código só acabou. Então, por exemplo, se eu matar esse terminal, descomentar aqui e dar rodar de novo. Então, ele só vai imprimir o texto, porque ele vai conferir se o começo é igual a 10 a 0. 10 não é igual a 0, então ele só vai executar, ele pula para a próxima linha executável de código, que no caso é a número 13, a linha 13 é executada, depois dela não tem mais nada, e o código acaba simplesmente. Então o que a gente tem que conferir aqui não é se, se começo é igual a 0, é se ele é menor ou igual a 0. Menor ou igual. É isso mesmo. Gente, esse código aqui, eu poderia escrever ele de duas formas. Eu poderia escrever assim, se começo é menor do que 0, ou se começo é igual a 0. Isso aqui também é uma condição válida. O que ele está reclamando aqui? Syntax error miss... Tá, agora foi. Como é uma variável ou, a forma... Desculpa. Esse código que eu escrevi antes é a mesma coisa que eu escrevi... O português tá ruim hoje. Esse código que eu escrevi agora é a mesma coisa do que eu escrevi antes, tá? Se eu abrir aqui o bloco de notas, eu já fiz essa explicação, mas vou fazer de novo porque isso aqui é um curso básico, então quero que vocês tenham tudo básico aí na cabeça de vocês. Eu escrevo assim, começo maior ou igual a 0, tá? Isso aqui, essa linha de código, é exatamente igual a essa linha aqui. Então a gente vai checar, primeiro, se o começo é maior que 0 ou se ele é igual a 0. Vamos ver se esse código roda da maneira apropriada agora. Beleza, ele rodou. Então ele exibiu aqui o número 9, ele exibiu o número 8 e exibiu o número -1. Ele não trabalhou exatamente da forma como a gente queria. Agora temos que analisar o looping primeiro para ver por que ele não imprimiu 10, tá? Os mais espertos aí já devem ter adivinhado. A gente está fazendo menos antes de exibir a variável. Então a variável começa com 10, ele vai entrar aqui no while e a gente já diminui 1, tá? Então aqui a variável já está valendo 9 e ele vai imprimir 9. Então a gente inverteu esse código. Isso é bem comum de looping, tá? Então vamos lá. Agora sim, a gente imprime a variável, depois diminui ela. E aí a gente vai checar se começo é maior do que 0 ou se ele é igual a 0. Ok, imprimiu 10 e imprimiu o 0. Ah, já consertamos dois bugs de uma vez. Por que ele tinha mostrado a variável -1? Eu vou voltar o código da maneira que estava antes, só para a gente entender por que ele parou de mostrar o -1 também. Mas é pelo mesmo motivo. Então vamos debug Java. E sim, pessoal, loopings são complicadas, tá? Na ficção eles são muito legais, mas se você quer trabalhar em cima de loopings, você vai passar dificuldades. Então vamos lá. Aqui ele confere. 0 é maior... Desculpa. Começo é maior do que 0? 10 é maior do que 0? Sim, 10 é maior do que 0. Então aqui ele já passa, ele nem confere a outra condição, para ver se é igual a 0. Beleza, então ele continua, e aí ele imprime um 9, que é o que tá... Era 10, virou um 9, e aí ele imprime um 9. E aí ele continua, começo igual a 8, começo igual a 7, começo igual a 6. Ele não tá voltando aqui para a linha de cima. Aqui ele volta. Então beleza, começo igual a 5. Beleza, ele vai aqui. Lembre-se que eu estou olhando aqui por aqui, tá? Estou olhando esse código amarelinho, mas você poderia olhar aqui também, tá? Dentro aqui do painel lateral do VS Code, tem essa aba aqui de debug e que ele mostra aqui o valor de todas as variáveis, ok? Beleza, então vamos executando aqui, começo igual a 2, começo igual a 2, começo vai ser 1 nesse caso. Aqui, ele vai perguntar se 1 é maior do que 0. Sim, então entra. E aqui ele pergunta, começo é maior do que 0? E eu queria que vocês lembrassem desse conteúdo aqui que eu já dei. Nesse caso aqui, começo está valendo 0. E 0 não é maior do que 0, tá? Isso aqui é falso.
0 é igual a 0, não é maior. Beleza, mas aqui tem a condição. 0 é igual a 0, né? 0, no caso, é o que está dentro da variável. Sim, 0 é igual a 0. Então ele entra aqui e faz o menos menos. E aí, 0 menos 1, exatamente, dá menos 1. E aí ele volta para cá e pergunta: se menos 1 é maior do que 0? Não. E menos 1 também não é igual a 0. Então, nesse caso aqui, ele pula para a próxima linha executável. E essas duas linhas aqui, a 9 e a 10, não são executadas. Então, ele pula, vai direto para outra linha. E, por fim, fecha o programa porque não tem mais nenhuma linha para executar. Beleza? Pode fechar isso aqui. Eu sei que é confuso e é a primeira vez que a gente está trabalhando com loopings, mas é assim mesmo, pessoal. Para entender looping, você tem que debugar. Sem debug, é muito difícil você trabalhar com looping. Mas, como você já viu aqui, o while não é uma estrutura muito fácil de lidar, tá? Porque ele pode gerar bugs em que você fica repetindo o mesmo looping para sempre. Inclusive, isso já aconteceu na minha empresa, tá? Não na empresa atual que eu trabalho, mas em uma das empresas que eu já trabalhei. Eu não era desenvolvedor nesse caso, ainda bem, né? Mas um dos desenvolvedores fez lá um código while que não parava nunca. E aí o prejuízo foi grande, cara. O prejuízo foi enorme porque aquele while tava derrubando servidores e ninguém entendia por quê, ninguém entendia o que estava causando aquele bug. Mas o prejuízo aí foi perto da casa dos 2 milhões de reais, pelo que eu vi. Pelo que as más línguas falaram que, né, o desenvolvedor causou 2 milhões de reais em prejuízo por causa de um looping que não acabava. Eu não sei exatamente se ele usou while, se ele usou outra estrutura de repetição, mas o while não é usado por causa disso, porque ele pode continuar para sempre. Ele não tem um limite bem definido dentro da sua estrutura. Esse looping pode ser eterno, ok? Inclusive o while não só causou bugs em empresas que eu já trabalhei, como bugs famosos em outras áreas, como por exemplo na área espacial, se eu não me engano, já teve um foguete que explodiu por conta de while. Eu não lembro se foi por conta de while ou se foi por conta de ponto flutuante, mas essa história existe, é verdade. Então vocês podem pesquisar bugs causados por while na internet, que vocês vão encontrar aí vários, porque já aconteceu. Então, por boas práticas, a gente não usa, tá? Mas já que estamos aqui aprendendo conteúdo básico, vamos avançar aqui. E agora a gente vai para o exercício de número 2. Número 2. Então agora, nesse exercício aqui, eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos. Se você estiver meio inseguro, tudo bem. Pode ver sua resolução aqui, mas eu gostaria que você tentasse resolver esse exercício aqui sozinho, porque depois que você já viu, o while, ele é bem simples, tá? Mas vamos lá. Escreva um programa que peça para o usuário inserir números positivos. Números positivos. O loop deve continuar até que o usuário insira um número negativo. No final, exiba a soma de todos os números positivos inseridos. Beleza? Então, pode pausar. Se pausou, então vamos para a resolução. Beleza, é só nessa parte aqui temos que inverter, né, para corrigir o código, senão ele vai ficar errado para sempre. Volta aqui, joga isso aqui para cá. Beleza. E esse código aqui é só... Vou mudar isso aqui para ficar mais formal, né? Código a ser executado. Beleza. Puladinho aqui. Fechou. Tudo certo. Essa aqui é o sem while. Então vamos fazer aqui um somador de números positivos. Soma números positivos. Então, novo projeto, novo arquivo, soma números positivos. .java. Beleza? Vamos criar aqui a estrutura main. E agora, beleza. Então vamos ter que pedir alguma coisa para o usuário. Então pode voltar em algum exercício que tenha o switch, desculpa, switch não, o scanner, que nós vamos importar o scanner aqui. Pode importar, nesse caso aqui ele já importou, beleza? E vamos pedir aqui, usuário insira números positivos
Insira números positivos. Até quando quiser. Até quando quiser. Solte. Por que ele não está autocompletando? Solte. Quando quiser parar, digite um número negativo. Nesse caso aqui, o zero vai contar como número negativo, tá? Então, zero, nesse caso, não é um número. Não. Zero é um número. Zero é um número sim. Vamos manter o padrão do exercício e vamos dizer que zero... Nesse caso, a soma vai dar zero, né? Mas o zero não é negativo. Então, é só números negativos. Então, a partir do menos 1 para baixo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos começar com o primeiro número, nesse caso. Int soma... int valor vai receber a entrada do meu usuário, que vai ser sc.nextInt. Beleza, fechou. E a gente vai fazer uma conferência. E a gente vai ter que criar outra variável também, na verdade. Não, vamos começar com o while. O while, muitos alunos, quando estão estudando loopings pela primeira vez, eles têm dificuldade de saber como parar o looping, tá? Mas eu recomendo que você se preocupe com isso depois, tá? Primeiro, o que você tem que fazer? Coloca true aqui. Foda-se. Você pode parar o processo do while quando você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Então você pode começar, é uma lógica, fazer lógica a ser executada. Então primeiro você pensa na lógica que você tem que executar e depois você pensa em como você vai parar isso, beleza? Eu acho que é uma maneira mais fácil de se trabalhar do que primeiro pensar na condição de parada e depois pensar no que você tem que fazer. Mas isso é só uma dica e pode não servir para você, você pode começar por outro lugar também. Eu prefiro começar colocando true ali em cima, tá? Beleza. E o que nós vamos ter que fazer aqui é criar uma variável chamada intSoma, que vai receber soma mais o valor. Que vai receber ela mesma mais o valor. Por quê? Porque se eu colocar só o valor aqui, vamos supor... vamos ler o exercício de novo. O loop deve continuar até que o número... Desculpa. Escreva um programa que peça ao usuário para inserir números positivos. Então o cara vai ficar lá colocando. Colocou 5, depois colocou 3, depois colocou 7. Você vai ter que somar o 5, o 3 e o 7, que nesse caso aqui quanto é que dá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nesse caso aqui dá 15, então o resultado final vai ser 15. Desculpa. Então ele vai colocar 5, 3 e 7, depois vai colocar o menos 1, e o resultado tem que ser 15, porque o menos 1 a gente não vai considerar. Isso aqui é um exemplo, isso aqui é um teste, isso aqui seria um caso de uso. Beleza? Espreguiçar um pouco. Então vamos lá. Isso aqui seria um caso de uso, onde o usuário digita os números, a gente vai somar tudo e vai devolver o 15. Se a gente colocar aqui o valor, jogar o valor para soma, o que ele vai fazer não é somar, ele vai jogar o valor que estava aqui dentro antes, fora, e vai colocar o valor do valor. Beleza? Nesse caso aqui ficou um pouco repetitivo, mas acho que deu para entender. Ele vai jogar fora o que estava na variável soma. Então a gente tem que somar com o que já estava aqui dentro. A gente vai pegar o que está dentro da variável soma, vai somar o que está dentro da variável valor e aí vai jogar de volta para a variável soma. Isso é um pouco esquisito se você tentar fazer esse exemplo na realidade com caixas físicas, mas funciona na programação, beleza? Então vamos lá. Soma recebe soma e qual que é o valor aqui? Isso aqui pode ser um problema, realmente. O Java está certo. A variável local talvez não tenha sido inicializada. Isso é verdade. Então a gente vai ter que definir um valor inicial para soma. Soma vai valer 0, pode ser? Porque
se o usuário começar direto digitando -1, não vai ter soma nenhuma. O valor da soma dos números que ele colocou vai ser 0, né? Porque não houve soma. O usuário pode fazer isso de primeira. Cancelar. Deixa eu deixar esse bloco de notas aí. Então, soma vai começar com 0. E nesse caso aqui, eu cometi um erro, porque eu declarei a mesma variável 2 vezes. E isso não pode, beleza? Então, eu vou tirar essa variável daqui, a declaração da variável. Eu vou deixar ela declarada fora do while mesmo. Eu vou fazer soma receber ela mesma mais o valor. Ok, beleza. E é isso, não é mesmo? É isso. A gente vai receber um valor pelo scanner. E aí a gente vai... Não, isso aqui tá errado. Tá errado, por quê? Porque a gente tem que pedir um valor para ele de novo, né? Tem que pedir de novo. Então, nesse caso aqui, a gente vai... Desculpa, Ctrl C e Ctrl V. É isso aí? A gente vai somar o valor. Depois, a gente vai pegar o soma, vai somar com o valor. Depois, o valor, ele vai pedir outro valor, certo? Ah, beleza, vai continuar, certo? E agora a gente só tem que pensar na condição de parada. A condição de parada é o quê? Esse valor for menor do que 0. Exatamente, porque -1 é menor do que 0, 0 não é maior do que 0, e acho que isso aqui tá, essa lógica aqui tá indo pra frente, hein? Vamos ver se funciona. Vamos run Java. Talvez tenha algum erro aqui, mas vamos lá. Eu quero 10... Não, desculpa, vamos matar esse terminal aqui, mata esse processo, run Java de novo, e vamos usar o caso de uso aqui que a gente já criou. 5, 3, 7 e -1. 5, 3, 7 e -1. Desgraça, por que eu sempre esqueço disso? Por que eu sempre esqueço de mostrar o soma? Gente, eu tenho que mostrar o soma. Eu vou fazer o mais bonitinho, na verdade, né? A soma total dos valores positivos digitados foi de espaço mais soma. Ok? Então, de novo. 5, 7, 3 e um -1. Deu certo. Olha aqui. A soma dos valores positivos digitados foi de 15. Deu certo. Então é basicamente isso, tá? Que a gente criou. A gente criou uma variável soma fora do while, criou uma variável valor fora do while, né? Isso aqui serve para ele perguntar a primeira vez, e aqui ele fica repetindo a pergunta, repetindo. Eu queria debugar esse código só para mostrar para vocês como é que ele funciona em tempo real, porque eu sei que looping é uma matéria difícil. Então vamos lá. Vamos aqui. Nesse caso, pessoal, vamos manter aqui mesmo. Vamos mostrar o código aqui, certo? Aqui da linha... Ali ele estava fazendo pergunta antes, né? Então as perguntas aqui eu vou não mostrar na tela, vou mostrar a partir da declaração. Então vamos lá. Vamos inserir, tem que colocar breakpoint também, né? Vamos inserir aqui inserir aqui no while e aqui no valor, pode ser? Então aqui eu vou digitar 5. Ó, beleza. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Ele pediu uma entrada para o meu usuário a primeira vez. Jogou essa entrada para a variável valor. Então meu valor aqui já está valendo 5. E soma já está 0. Aí ele executou essa linha e aqui ele está no while. E aqui ele está se perguntando se 5 é maior do que 0. Porque 5 é o que está dentro da variável valor. Então vamos lá. Aí ele vai executar aqui. Ele vai colocar, somar 5 mais 0. E vai colocar dentro da variável soma. E aqui ele vai me perguntar de novo um valor para eu inserir. Então aqui eu vou digitar 7. Beleza. Como eu disse, o while, depois que ele encerra a sua execução, ele volta automaticamente para o começo. Então aqui ele vai perguntar, 7 é maior do que 0?
A resposta é obviamente que não. 7 não é maior do que 0. Agora eu fiquei meio confuso, mas enfim. Vamos lá. Aí ele soma 7 com 5, ele pega esses valores e ele pergunta um novo valor. Beleza? E aí ele pergunta aqui, nesse caso eu vou inserir o 3. E aí ele pergunta aqui se 3 é maior do que 0. 3 não é maior do que 0. Ou não, 3 é maior do que 0. É isso que eu estava me confundindo. 3 é maior do que 0. Então aqui ele vai somar o valor que ele já estava, que nesse caso aqui é o 12. Né? Tá mostrando aqui 12. Vai somar o 12 com 13, dá 15. E ele pergunta um novo valor para mim. E aqui, nesse caso, poderia escrever menos 1. E aqui ele vai me perguntar, menos 1 é maior do que 0? E a resposta é, obviamente que não. Menos 1 não é maior do que 0. E aí ele só pula. Como essa condição aqui deu falso, ele pula as linhas 16 e 17, elas não são executadas, pula e vai para a próxima linha de execução, que nesse caso seria mostrar aqui a soma dos valores, beleza? Então, o código está funcionando, está bonitinho e, nossa, foi um belo exercício, né? Aproveitando que nós já estamos nesse exercício, eu queria mostrar uma coisa para vocês que eu acho que seria legal inserir aqui no IO, que seria o conceito de variáveis locais, escopo de variáveis, na verdade. Mas, professor, o que é um escopo de variável? Isso aqui acho que vocês não viram ainda. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Vou fazer de novo, inclusive. Estou aqui em uma parte qualquer do meu código. Vou digitar chaves. Ele abriu e fechou automaticamente para mim. Beleza. Vou clicar Enter para eu poder digitar aqui melhor, ficar mais bonitinho. E vou declarar uma variável aqui chamada variável desse escopo. Que vai receber, sei lá, menos 1. Beleza? O que ele está reclamando aqui? Não está reclamando de nada. Beleza. Então, nós criamos aqui uma variável, que é uma variável desse escopo. E o que acontece com essa variável? Essa variável só existe aqui dentro, entre a linha 20 e a linha 22. Como assim, professor? Quando a gente faz uma chave, isso aqui não é à toa, tá? Essa chave não está aí só para deixar o código bonitinho. Essa chave tem a função de definir um escopo, um espaço, falando de forma assim mais lúdica. Ele define um espaço, tá? E todas as variáveis declaradas dentro desse espaço só podem ser usadas dentro desse espaço. Olha aqui o que acontece quando eu tento usar essa variável fora do escopo. Salt ele nem mostra o autocomplete. Mas vamos lá, vamos dar Ctrl C, Ctrl V. Olha o que ele mostra aqui. Variável desse escopo não pode ser seria resolvida como uma variável. Ok? Então, olha aqui, ele é como se eu não tivesse declarado essa variável. Por quê? Porque eu não declarei mesmo. Essa variável só existe aqui dentro. Quando eu começo as chaves, eu termino as chaves, ok? Eu repito, qualquer variável que você declarar dentro de uma chave, só existe dentro daquela chave. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer variáveis, até aparece o autocomplete aqui. Eu posso fazer variáveis menos menos, posso fazer aqui variáveis, variável desse espaço recebe 10. Eu posso fazer qualquer coisa com essa variável aqui dentro desse escopo, que é onde ela existe. Fora desse escopo, ela não existe, ok? Ela não tem existência. Ah, professor, então por que eu posso usar a variável soma aqui dentro? Verdade. Vamos ver em qual espaço, em qual escopo essa variável foi criada. Então a gente tem aqui o public class, tal, soma dos números positivos e aqui uma chave. Essa chave começa aqui na linha 5 e termina lá na linha 30, beleza. Depois a gente tem aqui o public static void main, string args, e aqui tem uma chave. Essa chave começa, na linha 6 e vai até a linha 28, beleza. E aí, essa minha variável está sendo declarada aqui, nessa chave rosa. Você pode chamar de chave rosa ou da chave da linha 6, ok? Que abre na linha 6. E essa chave rosa só fecha na linha 28. Então, em todo esse espaço aqui que eu estou mostrando, a minha variável soma existe, ok? Em todas essas linhas aqui, a variável soma existe. E uma variável pode ser acessada por um escopo menor. Por quê? Aqui nesse caso, eu estou criando um espaço menor ainda.
da linha 15 até a 18. Se eu estou criando um espaço menor, as variáveis de fora desse espaço podem ser usadas dentro dele. Ou seja, uma variável que está no escopo maior pode ser usada no escopo menor. Mas o contrário não é verdade. Aqui, a variável desse espaço, desse escopo, está no espaço menor e ela não pode ser utilizada por um maior. Talvez essa explicação tenha ficado menos ruim. Meio ruim, na verdade. Outra forma de falar isso é que a variável não pode vazar do espaço dela, tá? Então, esse espaço aqui da variável de escopo, ele é bem pequenininho. E ele não essa variável não pode sair daqui de dentro. Se ela foi criada aqui dentro, ela não pode sair desse espaço pequenininho. Essa variável soma foi criada no espaço maior. E ela, se nesse espaço maior for criado um espaço menorzinho, ou seja, um espaço que está contido no outro, essa variável pode ser usada aqui dentro, porque ela está aqui fora, ela pode ser usada aqui dentro. Mas uma variável aqui dentro não pode ser usada aqui fora. Entendeu? Espero que tenha ficado claro essa questão das chaves aqui. A variável só existe enquanto ela estiver dentro das chaves, ok? Inclusive aqui, eu posso criar outra variável com o mesmo nome? Recebe, sei lá, 2.000? Eu tenho essa dúvida também. Olha que interessante. Eu tenho duas variáveis com o mesmo nome no código. Olha que interessante. Mas por quê? Porque aqui a variável é criada e terminada. Terminou a execução da linha 24, a variáveis desse escopo não existe mais. E aí eu crio outra variável com o mesmo nome do mesmo tipo depois. Como que isso daria pau? Se eu tivesse criado antes. Olha só. Eu vou criar aqui antes. Cadê? Aí dá pau. Aí dá pau. Duplicate local variable. Ele fala que a variável foi criada duas vezes. Eu não sei porque aqui deixou de ficar azul. Nossa, aqui, voltou. Ele fala que a variável foi criada duas vezes. Porque lembre-se, em tese, a variável que é criada na linha 20 pode ser usada na linha 22. Mas aí elas vão ser feitas duas vezes. Elas vão se duplicar, ok? E isso não pode. Mas, se eu jogar essa linha para baixo, aqui, eu posso criar essa variável, ela vai morrer aqui dentro desse espaço, e eu posso criar ela de novo, porque ela já está morta, né? Então eu queria explicar isso para vocês, tá bom? Isso é importante quando a gente for trabalhar com alguns outros conteúdos. Então, dando só um cortezinho pequeno aqui, porque eu acabei misturando um pouco os conteúdos e a minha explicação no final acabou se enrolando. Mas vamos debugar esse código aqui. Eu quero que vocês prestem atenção no que acontece com as variáveis durante o debug, tá bom? Então, vamos run Java. Run Java não, desculpa. É debug Java. Pode matar o terminal, debug Java. Ok? Eu quero que vocês analisem aqui, dentro de variáveis, quais são as variáveis que existem, tá? Então, ele vai pedir aqui um número para mim, eu vou digitar o 7. 6, no caso, eu digitei 6. Olha aqui. Aqui, isso mostra para mim quais variáveis que existem. E nesse caso aqui, como eu estou na linha 15, vou até diminuir um pouco do zoom, na verdade, talvez fique meio ruim esse zoom. Como eu estou na linha 15, já foram executadas as linhas 12 e a 13, obviamente. Então, as variáveis 6 e 0 já existem, ok? As variáveis, desculpa, valor e soma. Então, se eu for trabalhando aqui, tudo que acontece com essas variáveis... Opa, o que aconteceu aqui? Ah, tá, é que ele pede outro valor. Vai ser 8. Beleza. Então ele volta aqui a executar o debug e ele vai ficar executando. Mas eu quero que vocês reparem que essas variáveis elas nunca saem daqui. O debug ele para de executar quando ele abre um espaço no terminal para mim digitar. Aí o debug aqui some, tá? Mas as variáveis não somem, elas continuam ali, tá, gente? O debug para de funcionar quando o terminal está aberto. Então eu vou digitar aqui -1. Mas em momento algum, essas variáveis deixaram de existir enquanto eu estava aqui no while, beleza? Até porque elas foram criadas fora, tá? E elas vão continuar a existir enquanto o meu while existe. Aqui ele executa as variáveis do próximo escopo, beleza? Mostra a soma e o resto do código.
Mas essas variáveis, elas continuam a existir enquanto o while está rodando, porque ela foi criada aqui na linha 13, e eu falei errado, né? A variável soma, ela não existe em todo esse espaço aqui. Na verdade, ela existe da linha 13 para baixo. Da linha 13 para baixo e até a chave rosa, a variável soma existe. Agora eu quero que vocês analisem aqui esse outro código que eu criei, chamado escopo de variável, tá? E vamos rodar ele, é um código bem simples. Eu tenho aqui um número, ele vai sofrer depois uma decrementação, só para a gente ter um ponto de parada, tá? Então se eu executar esse código, ele vai me mostrar um monte de 5 na tela. Mas esse C menos menos aqui e esse C menor ou igual a 0 é só para a gente ter um ponto de parada, não é o foco. O foco são essas linhas aqui, a 7, a 8 e a 9. Eu quero que vocês prestem atenção no que está acontecendo enquanto a gente roda o debug, ok? Tá, então a variável C, ela existe, tá? Nós já passamos pela linha 5, então a variável C, ela existe. Agora, a variável 4 foi criada, porque a gente passou, desculpa, a variável teste, variável teste foi criada, ela é imprimida, o C recebe menos menos, e aí volta para o começo do while. E reparem aqui que a variável teste não existe mais, ela não está aparecendo mais aqui, tá? E aí ela é declarada de novo, recebe 4, recebe o mais para ir para 5, é imprimida, C menos menos, e a variável teste está aqui. Eu vou executar a próxima linha, que é o fim do while, e aí ele volta, confere se a condição é verdadeira, mas cadê? Cadê a variável teste aqui? Ela não existe, mas aqui ela é criada, e eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer com isso. Ou seja, enquanto a gente estava executando aquele outro while, a variável soma ela continuava existindo. Por quê? Porque ela está fora do escopo. A variável foi declarada aqui e ela continua existindo enquanto esse while está aqui. Se você declara uma variável aqui dentro desse while, ela só existe durante uma, e eu repito, uma repetição desse while. Nesse caso aqui, ele se repete 10 vezes. Então essa variável teste aqui, ela é criada e morta 10 vezes, porque ela só existe nesse espaço. E o código, ele literalmente fica repetindo, ele fica passando linha por linha. Ele passa pela linha 6, depois pela linha 7, pela 8, pela 9, e pela 10 e pela 11. E essa variável teste só existe até a linha 11. Então, ele passa pela linha 11, volta para 6, tá? Então, a linha 11 já passou, já era, volta para 6 e a variável teste para de existir, ok? Então, essa foi a minha explicação final aqui, só para definir um pouco do escopo de variável. E vamos arrumar aqui essa parte do código, só para não ficar muito feio. Então, aqui a gente vai colocar sobre escopo de variável e aqui. Beleza? Só para ter um exemplo de escopo de variável, espero que tenha ficado claro que as variáveis só existem dentro da chave e a partir do momento em que elas são declaradas. Aqui, mesmo nessa chave aqui que eu criei, se eu tentar alterar, até dar Ctrl C, Ctrl V. Se eu tentar modificar, sei lá, colocar menos 200, vai dar pau. Por quê? Porque a variável só foi declarada na linha 15 dentro desse escopo aqui azul. Né? Eu não posso modificar uma coisa que não existe ainda. Esse é o princípio básico de linha do tempo e de fluxo de código também. Tá? Então a variável de escopo não pode ser modificada porque ela não existe. Eu poderia declarar ela aqui, mas enfim. Então aqui eu declaro e a partir daqui ela pode ser usada e ela é morta nessa linha aqui. Daqui para baixo ela não existe mais. E sim, eu posso criar a mesma variável do mesmo tipo, com o mesmo nome, com o mesmo valor, inclusive, não tem problema nenhum. E essa variável aqui, essa aqui da linha 19, vai existir até a linha 20 e na linha 21 ela morre. Então, espero que tenha ficado claro essa questão de escopo de variável. E agora sim a gente vai para o próximo exercício, que é o exercício de número 3, que é um exercício bem simplesinho. Exercício número 3. Escreva um programa que exiba a tabuada de 1 a 10 de um número fornecido pelo usuário. Então, beleza, esse exercício aqui ele é bem simples. Acredito que você agora também tem capacidade para resolver ele. Então, pausa e vamos resolver. Beleza? Então, aqui escopo de variável.
Soma dos números, ok? Então vamos criar aqui uma tabuada. Tabuada.java. Beleza? Main. Certo. Primeira coisa, scanner. Sempre importante. Scanner. Então vamos pegar aqui. Pode colar. E já importou ali em cima. E certo, vamos trabalhar. Vamos pedir então um número para o usuário. Salt. Me dê um número usuário. Beleza. Aí nós vamos declarar aqui uma variável chamada número base, que vai receber a entrada do usuário com um inteiro, certinho? E aí vamos fazer a tabuada, né? A gente poderia fazer do método tradicional, que seria escrever tudo isso, né? Seria muito semelhante a isso aqui, mas a gente pode fazer algo mais prático também. Então, na verdade, isso aqui continua comentado. Então vamos lá. Vamos criar aqui um while, então. E aqui a condição vai ser true, por enquanto. Depois a gente pensa em como que a gente vai encerrar esse looping. Vamos pensar primeiro na lógica. Então, o que a gente vai fazer aqui é... Como é que é uma tabuada? Como é que seria a tabuada? Vamos lá. Seria se ele receber, por exemplo, o número 10. Então vai ficar algo assim. 10 vezes 1 é igual a 10. Tá. Então esse 10 aqui, ele é meu número base. Então vai ser... vou ter que imprimir isso aqui, né? Então vai ser número base mais... Aí vai ter esse textinho aqui do x, né? X, dá um espaço só para ficar mais bonitinho, mas o 1. O 1, no caso, é um número que vai ficar mudando, né? Porque aqui vai ser 1, aí depois aqui vai ser 2, então isso aqui também vai variar. Então isso aqui vai ser incrementado de 1 em 1. Então, a gente pode fazer uma variável fora do while, int, como é que eu posso chamar isso? A gente pode chamar sei lá, contador. Contador, que vai receber 1, porque... Não, começa com 0, porque a gente vai fazer 10 vezes 0 primeiro. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer? O número base vezes... Número base não. Também tem que ter o resultado, né? Então, vamos fazer aqui. Int resultado recebe o número base vezes o contador. E aí, aqui dentro a gente faz o contador mais, né? Que, lembrando, isso aqui é a mesma coisa de contador recebe contador mais um, né? Para o computador fazer esse cálculo para a gente. Então aqui, nesse textinho, a gente vai complementar aqui com o contador. A gente vai complementar também com igual, né? Mais um texto igual e mais o resultado. Beleza? Acho que é isso então. Vamos ver se roda. Nesse caso aqui vai ficar rodando para sempre, né? Porque a gente não definiu uma condição de parada. Digite um número. Quero 10. O código tá rodando para sempre porque não tem condição de parada, mas pelo menos tá funcionando. Funcionar ele funciona. Então pode matar aqui esse terminal, não tem problema nenhum. Mata. E agora vamos definir a nossa condição de parada. Que nesse caso aqui, a maioria das tabuadas termina em 10, né? Então a gente pode conferir, já que o contador está aumentando, se o contador ele é maior do que 10, né? Porque nesse caso aqui, lembrando, se o contador chegar a 10, o computador vai se fazer a seguinte pergunta: 10 é maior do que 10? E a resposta é não. Ok? 10 é igual a 10, não é maior do que 10. Então a gente pode usar essa lógica aqui. Então vamos run Java aqui. Beleza, quero o número 9. E o que aconteceu aqui? Por que não funcionou dessa vez? Número base. Contador começa em 0. Ah, tá.
Eu acho que a lógica tá aqui, tá? A falha na lógica tá aqui. Ele nem entrou no while, pra ser sincero. Então temos que conferir aqui se o contador é maior do que 10. Mas é isso mesmo. 0 é maior do que 10? Ou será que aqui eu inverti maior com menor? Isso acontece, tá? É normal você inverter os símbolos, mas eu acho que não é esse o caminho. Vamos ver se é esse o caminho. Dá um 9. É esse o caminho mesmo. Porém... Tá, deixa eu ver então o que tá de errado com a outra lógica. A gente tá perguntando aqui se 0 é maior do que 10. E a resposta é não. 0 não é... A condição aqui, pessoal, tem que ser verdadeira. 0 não é maior do que 10. Então ele não vai executar o looping. Essa repetição, no caso, né? Porque é falso. Então a gente vai ter que fazer outra pergunta aqui. Outra pergunta pro... A gente pergunta se é menor ou igual a 10. Por quê? Se a gente perguntar só igual... Vamos perguntar menor mesmo. Vamos perguntar menor. Menor do que 10. Vamos rodar. Digite, eu quero 8. Dá um 8. Aqui, ó. Ele foi do 0 até o 9, né? Por quê? Porque quando chegou aqui no contador 9, desculpa, no 10, ele vai perguntar, 10 é menor do que 10? E a resposta é não. Se isso aqui der um falso, o código aqui não vai ser executado. Então, nesse caso aqui, a gente pode perguntar se é maior ou igual, ou a gente pode também subir esse número aqui para 11, né? Perguntar se é menor do que 11. É uma forma também. Mas, nesse caso aqui, é melhor um menor ou igual a 11. Então, vamos lá. Run Java. Eu quero o número 5. E aí, beleza, ele fez toda a tabuada do 5. Então vejam, pessoal, como foi simples fazer esse código. A gente fez uma vez, não teve que repetir muita coisa. E a tabuada ficou pronta. O computador fez aqui em menos de um segundo. Ele escreveu toda a tabuada pra gente. Lembrando que ele escreve a tabuada até o número que a gente quiser e do número que a gente quiser também. Então ele só fica calculando e beleza, pra ele tá tudo bem. Agora eu só queria debugar de novo para mostrar aquela questão ali das variáveis locais e as variáveis fora do escopo, né? O escopo de variável. Então aqui a gente vai colocar os breakpoints aqui no while, aqui no int, aqui no system, aqui no computador também, e quero o número 9 de novo. Beleza. Então ele começa aqui no while, começa... e reparem aqui nessa aba aqui. Essa aba aqui do lado que eu estou passando o mouse é a aba que eu quero que vocês prestem atenção. É nessa aba aqui de variables, ok? Então reparem aqui nas variáveis que existem. Existem o número base, o contador, e assim que eu entrar e passar da linha 14, agora eu estou na linha 14, vou passar da linha 14 e agora a minha variável resultado existe e pode ser imprimida. Então vai passar aqui pelo contador e depois da linha do contador a variável para de existir. Lembra? Aqui tinha um resultado. De novo, a variável não existe, existe. A partir de agora existe. Continua existindo e parou de existir. Beleza? Então, aqui é mais um exemplo de escopo de variável, porque ela está sendo declarada aqui, tá? Inclusive, deixa eu mostrar um exemplo um pouco mais didático sobre essa variável, sobre esses escopos de variável também. Como é que funciona esse looping? É como se ele fizesse isso aqui. Bota esse código aqui para dentro, inclusive eu vou comentar. If. Vamos colocar aqui a mesma. Contador, certo? Aqui, contador mais. E aqui, beleza. Não vai ter mais jeito. Então, beleza. Então aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está checando uma condição e, se for verdadeira, vai executar essa linha de código. A diferença do while para o if, nesse caso, é que depois dele executar, ele volta aqui para o começo. E esse começo, lembra que eu disse que as variáveis só existem em um escopo? É como se ele repetisse, tá? Então, a variável aqui, resultado,
existe, está existindo a partir da linha 20, para de existir na linha 20, na linha 23, e aqui começa um novo escopo, tá? Então o while, ele sempre começa e acaba um novo escopo a cada repetição. Então a cada nova repetição, ele cria um escopo, e quando chega no final dessa repetição, esse escopo é apagado. Então ele cria um espaço e apaga o espaço. Até porque, né, tem as chaves e ele fica repetindo justamente o que está dentro das chaves. Então ele começa uma chave nova, acaba essa chave, e tudo que está ali dentro sempre fica sendo criado e destruído. Claro, se for declarado aqui dentro. Nesse caso aqui, a variável contador existe fora. Então ela não é destruída porque ela está fora, tá? Então ela pode permanecer. Mas é como se ele fizesse isso aqui, ó. Ele tá repetindo, fica repetindo, repetindo, repetindo. E só fica checando, né? Nesse caso aqui, seria um if. Continua o mesmo if, na verdade. Só que, claro, o while ele volta automaticamente para o começo, o if não volta. Beleza? Então acho que ficou ainda mais claro essa questão aí do contador. Agora, nós vamos para o exercício número 4, para fechar essa aula com chave de ouro, que é: crie um programa que calcula o fatorial de um número positivo fornecido pelo usuário. Admito que eu não fiz esse exercício antes, vou pensar toda a lógica junto com vocês, porque, sendo bem sincero, faz um pouco de tempo que eu não treino lógica de programação, mas bora lá. Primeiramente, vamos explicar aqui o que é um fatorial, né? Fatorial é esse tipo de cálculo aqui. Então, por exemplo, fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. O resultado é 6. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado é 24. E o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E acho que você já pegou o padrão. Inclusive, se você digitar um número e o fatorial, exclamação no Google, ele já te dá aqui o fatorial desse número, para a gente fazer a conferência da prova real. Então vamos lá. Podem criar aí um fatorial.java e vamos criar nossa estrutura. Pode roubar o scanner de algum lugar, não tem problema. Beleza. E aqui nós temos que pedir um número para um usuário. Então, me dê um número para fatoriar. Ok? Eu acho que eu esqueci de desligar meu despertador. Deixa eu desligar o despertador para não atrapalhar a aula. Ah, já desliguei. Beleza. Então, me dê um número. E vamos armazenar esse número aqui. Int numa variável chamada... int fatoriando. Que vai ser igual à entrada do usuário. sc.nextInt. Ok, beleza, fechou. Então temos um fatoriando e agora vamos criar a estrutura de repetição, né? While, nesse caso aqui, true. Ele não fez autocomplete, mas tudo bem, porque é só escrever na mão a estrutura de repetição. Então, primeiro a gente pensa em como executar a lógica e depois a gente pensa em como parar essa lógica. Tá, então vamos ter que ter uma variável soma também. Por quê? Porque a gente vai ter que somar os valores, né? Por que ele tá dando erro? Não entendi. Soma recebe 0 nesse caso. Tá. Soma recebe 0. Ok. E vamos lá. Primeiro, if fatoriando for menor ou igual a 0, a gente faz um break. Tá, calma aí, deixa eu explicar o que é o break. Então vamos lá. Pessoal, o que é o break? O break, ele é algo especial no Java. O break, como você pode ver aqui, ele foi criado dentro dessa chavezinha aqui, verde, ou da linha 14, chame como preferir. Porém, ele consegue vazar o escopo dele. Ele foi criado aqui, mas o que ele faz? Ele sai do escopo verde, atinge o escopo azul, e aqui no escopo azul tem uma estrutura de repetição. O break quebra a primeira, e repetindo, somente a primeira estrutura de repetição que ele encontrar. Tá? Ele quebra, ele para ela. E para demonstrar isso, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse while como true, tá bom? Porque, em tese, o while como true deveria executar para
Para sempre, exatamente, porque ele não tem uma condição de parada. Mas esse break aqui é o que vai parar ele. Então vamos lá, vamos continuar nossa lógica. Então, fatoriando for menor ou igual a zero. E aqui dentro a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o fatoriando. Não, a gente vai receber soma. Receber. Nesse caso aqui tem que ser vezes 1, né? Porque se a gente multiplicar por zero, sempre vai dar zero. Então aqui a gente vai fazer soma. E eu acho que a gente vai ter que fazer de cima para baixo, na verdade, né? Vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Vamos ter que fazer isso. Tipo assim, o fatorial normal a gente faz começando do número maior. Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas como isso aqui é multiplicação, nada impede da gente fazer o contrário. Fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. É exatamente o mesmo resultado, matematicamente falando. Então acho que aqui dá pra gente fazer isso aqui. Então soma recebe... soma recebe o... Soma vezes fatoriando. Beleza? E aqui, a nossa condição de parada, na verdade, vai ser se o fatoriando for igual ao... Vai ser igual a quê? Fatoriando recebe soma. Não, a gente vai ter que ter aqui um contador também. Contador. E esse contador que vai incrementando. Né? Então, aqui no final do while, a gente incrementa esse contador. Então, contador recebe mais. Acho que assim fica bom. Lembrando, isso aqui é uma das maneiras de fazer com while. Mesmo essa tarefa aqui de fazer fatoriando, com o while tem diferentes maneiras de fazer e diferentes maneiras de implementar. Essa aqui é uma das formas. Inclusive, sem o while também, de outras maneiras que não usem o while. Então, beleza. Se o fatoriando for igual ao contador, a gente faz o break. E qual que é o problema aqui, senhor? E not being initialized. Beleza, você tem razão. Que o contador vai receber 1. Começa do 1. E a soma vai receber 1 também. Beleza. Vamos rodar esse código para ver se funciona. E vamos fazer o fatorial de 5. O fatorial de 5, se eu não me engano, é 120. O fatorial de 5 é 120. Vamos ver se dá certo. Me deu um número para fatoriar. 5. E novamente eu cometi o clássico erro de não mostrar. Então, solt. Seu fatorial é espaço mais soma. Beleza? O que tá reclamando? Tá reclamando de nada. Então vamos... new terminal. E pode botar para rodar. 5. Seu fatorial é 3. Ok, meu código não deu certo. E agora vamos entender o porquê que não deu certo. O fatoriando. Acho que eu já tenho uma ideia aqui. Nesse caso aqui, seria a vez do contador. Vamos rodar de novo, porque eu acho que era isso que estava errado. Então, run Java. Por isso que a gente tem que fazer a prova real. Não adianta só codar, tem que testar. Teste é uma parte muito importante. Seu fatorial é 120. Aí sim, moleque. Boa. Parabéns. Então vamos lá. Como vocês puderam ver, funcionou. E eu vou mostrar agora debugando para ficar melhor, tá? Então debug Java. Debugando sempre fica melhor de entender loops. Então vamos lá. Eu vou colocar os breakpoints. Sempre importante, eu sempre esqueço. Tem que colocar. E vamos digitar aqui o 5. Certo? Então ele está fazendo aqui. O soma, nesse caso, tá 1. E é 1 vezes 1. Que não muda nada, certo? Então aqui o fatoriando não é igual ao contador, porque ele está em 1. Beleza, contador mais recebe 2. Aqui é verdadeiro, ele sempre vai executar esse looping. Então aqui é 1 vezes 2. 1 vezes 2, certo? Que é o resultado. Beleza, fatoriando 5, ainda não deu. Vai aqui executando. Aqui a soma dos valores vai ser 2. 2 vezes 3, ok. Ele vai incrementando. Ok, nesse caso aqui a soma deu 6, vamos para o 4. 24, ok. E vai fazer agora o 24 vezes 5, que é o... Beleza, que é o último. Aqui o fatorial vai ser igual ao contador. E aqui ele vai dar o break.
E o break ele quebra a primeira estrutura de repetição que ele encontrar. Não importa se é um while, se é um for, que é a próxima estrutura de repetição que a gente vai aprender, ele quebra a primeira. E só a primeira, tá? Ele não quebra o resto. Isso é importante. Beleza? Aí ele quebra e ele sai do while. E aí, beleza, ele mostra ali a soma 120. Então, nosso código aqui tá certinho. Lembrando que isso aqui é uma das maneiras de implementar. E eu gostei dessa maneira para mostrar o break para vocês, que é algo legal de se trabalhar, tá? Se você... Então fica aí o desafio, tá? Se você quer encontrar outras maneiras de implementar esse fatorial com while, fique à vontade. Existem outras maneiras de você não trabalhar, por exemplo, com o true aqui. Beleza? Inclusive, vamos lá, vamos tentar trabalhar com isso aqui de outra maneira, que eu acho que dá, tá? Eu acho que dá. Em vez de usar o break, o que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar numa lógica aqui de só, vamos ter só o fatoriando e a soma. Então aqui, o meu fatoriando vai receber soma vezes 1. Vai receber ele mesmo menos 1, né? Exatamente. Então a soma vai receber o fatoriando vezes o fatoriando menos 1. Que é isso que é o fatorial, né? Nesse caso aqui, se for 5, ele vai ser 5 vezes 4. E eu vou colocar isso aqui na soma, tá? Por que eu tô fazendo essa soma aqui? Talvez não tenha ficado claro. Vamos pegar aqui a calculadora e vamos fazer 5 fatorial manualmente. Então vai ser 5 vezes 4, ó, deu 20. Aí vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então aqui na calculadora, você viu aqui, pode observar aqui pelos numerozinhos, que eu sempre vou guardando o último valor, porque né, eu tenho que ir multiplicando. Então por isso que eu tenho essa variável soma aqui dentro. Então beleza, recebe fatoriando menos 1, certo? E aqui eu só vou parar se o fatoriando for menor do ou igual a 0, tá? E aqui eu vou fazer fatoriando, ele não está autocompletando, então... Eu vou escrever mesmo. Aqui, fatoriando menos menos. Pegar o próximo. Acho que isso aqui é mais uma forma interessante. Vamos ver se funciona, se tem algum bug aqui. Nesse caso aqui, a soma começa com 0 e não com 1. Não é mesmo? Começa com 0. Soma recebe fatoriando. Ah, verdade. Calma aí. A soma vai receber soma mais... Eu acho que na verdade é desse jeito aqui, viu? É um pouco mais complicado, mas acho que vai funcionar. Porque eu vou fazer o número vezes ele mesmo menos 1. Então, nesse caso aqui vai ser 5 vezes 4. E eu vou somar com o que já tinha na variável soma. Porque se eu não fizer isso, eu vou perder o que tem dentro da variável soma. E aí eu vou fazer o fatoriando menos menos. E se ele chegar a 0, eu não executo. Vamos lá, vamos ver se funciona. Run Java. 5. 0. Fiz alguma coisa muito errada. Tá, vamos debugar para ver o que eu fiz de errado, porque eu acho que essa maneira aqui é uma maneira válida também. Tá, eu vou colocar os breakpoints, sempre esqueço. 5 e 5, né? Bora lá, vamos debugar para encontrar outra maneira. Então, aqui, fatoriando não é menor do que 0, né? Ah, esqueci, tem que inverter. Se fatoriando é maior que 0. Confunde mesmo, pessoal, é confuso. Então, vamos lá. Aqui, 5. Pô, o fatorial deu 40. Mesmo, tá, deixa eu debugar para ver por que deu 40. 5. Então vamos lá. Aqui é 5. Soma é 0. Fatoriando, então aqui vai ser 5 vezes o 4, né? Aqui vai virar 4. Então 5 vezes 4. E aqui o soma vai ficar com 5 vezes 4 dá 20. Soma recebeu 20. Fatoriando menos menos, beleza? Agora fatoriando vale 4. O soma vai receber o quê? Vai receber 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá quanto mesmo? 4 vezes 4 dá 12. Então vai ser 12 mais
20. 12 mais 20 dá 32. Dá o 32. Beleza. Até agora tá indo certo. Aqui, o soma tá em 32. O que que ele vai fazer aqui? Ele vai... O fatoriando aqui tá em 3. Então ele vai receber 3 vezes o 2. Ah, talvez eu acho que já entendi o que aconteceu. Porque aqui, ele continua certo, tá em 38. O soma recebe 40. E aqui ele é 1. Só que aí vai dar 0, né? Se aqui o fatoriando é 1, é 1 vezes 0. 1 vezes 0. Aí não vai dar certo, não. O fatoriando é 1. E aí vai parar em 40. Certo. Menor ou igual a 1 nesse caso? Talvez rode melhor. Vamos rodar primeiro. Mas ainda assim não chegou em 120, a soma que eu queria. Ainda deu 40. Vamos debugar. Vamos tentar fazer de outra forma. Vamos ver o que está errado na nossa lógica. Ok, eu quero 5. Então aqui vai ser 0, né? Mais 5 vezes o 4. Que aqui é 5 menos 1, né? E isso tudo vai para o soma. Beleza. 5 vezes 4, 20. Vamos fazer aqui na calculadora só para ir acompanhando. Então, 5 vezes 4 dá 20. Armazena ali. Beleza, fechou. Ali é igual a 4. Então aqui vai ser 5, desculpa, 4 vezes 3 mais o 20, que vai dar 32, mas, cara, já deu diferente. Acho que a minha lógica tá toda errada. 5 vezes 4 vezes 3, ó, já tá errado. É 5 vezes 4 vezes 3, ali já tá dando errado já. Por quê? Soma, recebe fatoriando. Tem que fazer o fatoriando menos 1 na primeira. Mas depois... Não. Só preciso fazer 5 vezes o 4. Lógica de programação é difícil às vezes, principalmente quando se trata de matemática. Mas vamos lá. Fatoriando vai receber 5 vezes 4. Acho que eu vou ter que colocar um if aqui. If fatoriando. Mas eu não tenho controle, né? Porque o cara somente fatoriando e eu que estou diminuindo. Então esquece, não tem if aqui. Então o fatoriando vai ter que receber soma. Fatoriando vezes o fatoriando menos 1. Aqui eu não estou mudando nada, só estou mudando a ordem. Mais a soma. Aqui eu escrevi a mesma coisa. Cara, por quê? Fatoriando vezes fatoriando menos 1. Que vai ficar 5 vezes 4. Depois vai ficar 4. Ah, porque eu preciso multiplicar pela soma. E não pelo fatoriando. Eu preciso multiplicar a soma. E a soma nesse caso vai ter que 5 vezes 4. Eu vou ter que armazenar esse resultado do 5 vezes o 4. E eu vou multiplicar a soma pelo fatoriando. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui int fatoriando original. Que vai receber o fatoriando. Fatoriando. O que ele está reclamando aqui? Não está reclamando. Beleza. Então, se... É porque eu tenho que começar essa soma de algum lugar. Então, se
o meu fatoriando for igual ao meu fatoriando original, aí eu faço fatoriando vezes o fatoriando menos 1. Ok. E isso aqui vai para soma. Soma recebe o fatoriando vezes o fatoriando menos 1. Beleza. Se não, else. Aí eu coloco essa... No caso, eu posso excluir essa linha já. Se não, esse caso aqui só vai ocorrer uma vez. Nesse caso aqui não é igual, é recebe. Se não, else vai ser soma vezes o... Soma vai receber. Soma vezes o fatoriando. Vezes o fatoriando. E aqui eu diminuo o fatoriando por 1. Vamos ver se vai dar certo agora. Debug não, vamos de run primeiro, só pra gente ver se dá certo, se a nossa lógica tá certa. $480! Ai! O que eu fiz de errado? É igual a fatoriando original, senão... Cara, vamos debugar de novo. 480, velho. Nem chegou perto de 120. Vamos colocar aqui o 5. E pode pegar esse if aqui. Ok, 5. Pega o while. Sim, nesse caso é igual. Então ele vai receber 5 vezes 4, que dá 20. Não vai executar o else, fatoriando menos menos vai ser igual a 4. Não vai executar essa parte. Soma vai receber o 20 vezes o 4, que é o que a gente faz aqui na calculadora, né? Se a gente for aqui na calculadora, a gente faz 5 vezes 4 e depois vezes 3. Porque a gente... Ah, entendi o que aconteceu. Beleza. Então aqui a gente vai ter que fazer o quê? Para pular essa parte. Tira o fatoriando menos menos daqui. A gente vai ter que diminuir duas vezes. Fatoriando menos menos, fatoriando menos menos. E aqui vai ter que ser só um fatoriando. Agora acho que vai dar certo. Vamos lá. Porque aí não tem que fazer vezes 4, tem que fazer vezes 3. 120? Aê, porra, caralho, filha da puta! Espero que vocês tenham entendido aqui o que aconteceu. De novo, é uma lógica um pouco mais complexa. Eu acho que da outra vez tinha ficado até mais fácil, mas funciona também. Por quê? Porque primeiro a gente faz o 5 vezes 4. A gente armazena aqui nessa variável soma. Só que aí, se a gente só diminuir uma vez, a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo o 20, né? Vezes o 4. Mas não é para fazer vezes 4, é vezes 3. A gente tem que diminuir 2 desse número, dessa variável aqui fatoriando. Caralho, nossa, essa... Enfim, é uma maneira diferente, né? E nesse caso aqui não precisa multiplicar por 1. Vamos pegar aqui outro número só para ver se está funcionando. O fatorial de, sei lá, de 10 é quanto? É esse número aqui. Vamos só rodar e ver se vai dar igual. 10, então vamos... É 362, 8800. 362, 8800. Beleza, fizemos a prova real de dois números. Então isso aqui é uma forma de fazer o fatorial sem o true no while. Eu admito que com o break talvez tenha ficado um pouco mais fácil, mas essa lógica aqui funciona também. E para qualquer número, beleza? Existem outras formas também, existem ali quase N maneiras diferentes de se trabalhar com esse exercício. Ele é um exercício que tem múltiplas formas de se resolver, mas eu queria demonstrar duas para vocês. Inclusive, eu não fiz corte nessa parte aqui, deu pensando, para vocês poderem acompanhar meu raciocínio também e verem que nem sempre é fácil, você vai ter que ficar testando e retestando. Inclusive, pessoal, o teste, ele é uma parte muito fundamental do código, tá? Quando a gente está trabalhando em projetos, qual que é o padrão que a gente segue? Chegou uma demanda nova, eu tenho que codificar essa demanda, certo? Então eu explico para o computador quais regras novas ele tem que seguir e eu testo, tá? Então eu faço testes, no caso aqui, não manual, desse jeito.
eu faço testes automatizados. Dois tipos de teste. Primeiro, o teste para o código novo que eu estou produzindo, para saber se o que eu estou produzindo está certo. Então, esse código ele é automático. Então, só com um clique eu já rodo ele. Eu não preciso, por exemplo, ficar digitando ali. Eu só clico e ele funciona. E também os outros testes que já existiam, né? Porque se usou algum outro teste quebrar, significa que alguma coisa que eu fiz nesse novo código está atrapalhando o código antigo. Então eu tenho que conciliar, né? Ou eu tenho que modificar o que já existia, ou eu tenho que modificar os testes passados para que eles se adequem a esse novo cenário, ok? Então, nesse curso aqui, que é de programação básica, provavelmente a gente não vai trabalhar com testes automatizados, mas saibam que isso é uma parte muito importante de qualquer empresa que tem um software dentro dela. A parte de testes automatizados é extremamente importante, ok? Principalmente testes unitários, ok? Então, é isso pela aula de hoje. Espero que não tenha sido uma aula tão longa. Eu passei muito tempo gravando essa aula, mas eu não sei quanto tempo vai dar no final, porque tem trechos aqui que eu gravo, mas não fica bom, então eu regravo. Tem trecho aqui que eu só fico pensando, então eu corto. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aqui foi a aula de número 9, com estruturas de repetição while. E eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado. Olá, seguinte, eu tô gravando essa parte aqui como conteúdo adicional da aula de while. Por quê? Porque eu queria explicar um pouco melhor sobre o break, né? Eu já falei que o break, ele vaza do escopo dele e ele vai subindo as camadas, né, de chaves até encontrar o primeiro a primeira estrutura de repetição que ele encontra, ele quebra, ok? Mas é só a primeira. Eu queria demonstrar isso para ficar bem fixado na cabeça sua, na sua cabeça. Então vamos lá. Eu criei aqui esse contador e eu vou executar esse código. Então, primeiramente, explicando esse código. Tem um contador, ele começa aqui num número bem grande. Tem o while, que ele sempre vai ser executado, e dentro do while tem outro while. Sim, estruturas de repetição são fáceis quando só tem uma estrutura. Quando tem uma estrutura dentro da outra, fica um saco de se trabalhar. Concordo plenamente. Mas vamos lá. Tem uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição. Beleza. E aqui, se o C for menor ou igual a zero, eu quebro, né? Eu saio desse while aqui e eu vou pro próximo. Eu volto pro primeiro. Ok? E então, essa parte do código aqui não vai ser mostrada. Ah, inclusive eu mostro o C, né? Depois faço C menos menos. Essa parte aqui do código não vai ser mostrada enquanto eu estiver imprimindo os números ali, que eu vou estar diminuindo. Então, notem aqui, vou botar para rodar. Então, ele vai aqui mostrando os números. Ah, foi muito rápido, na verdade. Deixa eu colocar mais zeros ali. Pessoal, inclusive, se você estiver trabalhando com muitos zeros em Java, você pode fazer o seguinte. Você pode colocar aqui, por exemplo, 00, underline 0 e continuar os números, né? No caso aqui, você pode fazer isso. O underline, ele é uma forma... na verdade, tem. Cadê? Tá, funcionou. O underline, ele é uma forma de você separar visualmente o número quando você está trabalhando com eles, tá? Então, só fica melhor a visualização. Se eu quiser escrever, por exemplo, 1, aí underline 000, underline 000, underline 000. Isso aqui fica mais fácil de eu ver que isso aqui é mil, milhão, bilhão, tá? Fica mais legível, mas isso aqui é a mesma coisa que como se não tivesse, beleza? Como se não tivesse os underlines. Beleza. Então, vamos botar para rodar e ele vai ficar mostrando o número. Então, beleza, ele tá mostrando ali um monte de número, tá... Coloquei talvez muito número, tá sendo um pouco lento, inclusive. Tá muito lento. Deixa eu tirar uns zeros dali, deixa eu tirar uns 2 zeros. Salvar, terminar esse terminal e vamos run de novo. Ok, ele está executando o código. Desculpa, estava mostrando os números e agora ele só está mostrando o código a ser executado. É a única linha que está sendo executada. Por quê? Agora vamos debugar e colocar um número menor, né? Pelo amor de Deus. Vamos debugar isso aqui. Para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu queria eu não coloquei breakpoints, né? Óbvio que eu nunca coloco breakpoints, porque eu sou um masoquista.
Beleza, agora vamos debugar. Vamos... Ok, só rodar. Então, nesse caso aqui, o if, ele é falso, então não entra dentro do if. Ele mostra o número 2, faz o menos menos, né? Deixa eu até... Ok, assim dá pra mostrar melhor o código. Mostra o 2, faz o menos menos e volta pro while. Por que ele volta para esse while aqui? Porque a gente está repetindo esse trecho de código. A gente ainda está dentro de uma estrutura de repetição maior, que seria esse while azulzinho aqui, mas ele tem que repetir só o verde, ok? Então por isso que trabalhar com estrutura de repetição dentro de estrutura de repetição é um saco, porque ele fica rodando várias vezes. Mas enfim, ele vai aqui, não é menor ou igual a zero, então ele pula, mostra o 1, depois decrementa. Faz o decremento do 1 para virar 0. Ok? Aqui é verdadeiro. Então ele faz o break, e aí sim ele vai para o final dessa linha, para o final da estrutura de repetição 1, que seria a azul. Para o final da estrutura de repetição azul. E aí ele começa de novo a estrutura de repetição azul. Ele entra na verde, só que aí é igual a zero. Então ele quebra e vai para azul de novo. Ele vai ficar aqui nesse ciclo infinitamente porque eu não coloquei uma condição de quebra na azul, tá? Então eu só queria mostrar aqui que antes ele estava repetindo o verde infinitamente, né? Tava repetindo o verde sem parar, porque não tinha um break. E quando eu coloco o break, ele não tá nem mais entrando no C. Esse C aqui vai ficar para sempre em zero, porque ele não consegue chegar na linha de que decrementa, porque ele tá dentro do while verde, se podemos dizer assim. Tá, então só queria mostrar que o break, ele quebra a primeira estrutura de repetição que ele encontrar quando ele for ali se espalhando pelo código, beleza? Não tem mais nada para falar sobre o break, só queria falar que aqui eu escrevi errado de propósito. Por quê? Porque você não pode criar um arquivo Java com uma palavra reservada. Se você criar aqui uma variável, um arquivo Java int, por exemplo, int.java, ele vai reclamar. Aqui, ó. Syntax error no token, na palavra int. Identifier esperado. O que isso significa? Que aqui ele estava esperando o nome da classe. Só que aqui ele não entende esse int como sendo o nome da classe. Ele entende esse int como sendo um inteiro, como se você estivesse declarando uma variável, tá? Então você não pode criar em Java arquivos com o nome da classe, o nome do arquivo com uma palavra reservada. Palavras reservadas, pessoal, são essas palavras aqui em colorido, geralmente. If, while, int, o short, o byte, o long, o break, tá? São todas essas palavras aí mais coloridinhas. O system.out, eu não tenho certeza. Vamos tentar se o system é uma palavra reservada. New file, system. Opa, é com M. System.java. Dá pau? Não deu pau. Então o system, ele, pelo visto, não é uma palavra reservada. Ok? Beleza? Mas ele dá pau. Ele dá pau em todos os outros códigos que a gente criou. Como é que eu explico isso? Não dá pra explicar agora. Não, eu não consigo explicar agora, com o conteúdo que a gente deu, por que o system.out.println deu pau. Eu não consigo porque eu não expliquei as classes para vocês. Quando eu explicar o conteúdo de classe, se eu lembrar, se você quiser me lembrar disso, me deixa aqui nos comentários que eu consigo lembrar com mais facilidade, tá? Quando a gente chegar no conteúdo de classes, eu consigo explicar por que o system deu pau. Mas agora, com o conteúdo que eu dei, eu não consigo explicar, beleza? Então vou apagar aqui o system, porque né, a gente não precisa. Vamos apagar aqui também o int, porque a gente não precisa dele. E vamos comitar todo o resto, porque todo o resto aqui tá funcionando, tá uma maravilha, na verdade, não é mesmo? Então, vamos comitar aqui. Foi tudo isso que a gente fez hoje? A gente mexeu aqui? Acho que faz um tempo que eu não comito, na verdade. Talvez eu tenha comitado de... Esquecido de comitar na aula passada. Exatamente. Esqueci. Beleza, então vamos aqui comitar junto. O que eu fiz na calculadora básica? É o que mesmo? Ah, tá. Então vamos comitar aqui. Switch, case e while.
Beleza? Então vamos colocar todas as mudanças em stage. Eu poderia separar. Não, vamos separar essas mudanças para ficar mais bonitinho? Tira aqui tudo do stage. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Tira, tira e tira. Vamos comitar para ficar mais bonitinho só as mudanças do switch case. Aprendendo switch case. Aqui, calculadora básica. Conceitos, nota sim. Dia, semana sim. Exemplo sem break. Esse aí deixa. Break de 10 a 0. Acho que é com while também. Escopo de variável é while, fatorial é variável, soma de dois números. Esse aqui é while e tabuada é while. Tudo isso aqui é while? Ah, não. Esse aqui é da... É da... É do switch case. Beleza? Então aqui tem o break com 2K. Aham. Uhum. Beleza, fatorial, tá. Então aqui vai ser as mudanças aprendendo switch case. Então eu vou comitar. Beleza? Fiz um commit. E aqui eu vou botar todo o resto das mudanças. E a mensagem vai ser... Aprendendo... aprendendo... O que é mesmo? While. Commit. E aqui eu tô preocupado com isso aqui. Create dev container. Ok, vamos então. Ok. Putz, deu pau. Open git log. Se no de vocês deu pau, então vai dar pau em tudo, na verdade. O que eu fiz aqui? Ah, entendi. Pessoal, isso ia virar uma parte extra, mas acabou virando uma parte importante, né? Que eu fiz merda ali. Pessoal, lembra que eu pedi pra vocês... No caso, espero que vocês não tenham dado pau. Mas vamos fazer o seguinte. No de vocês, eu fui até esse arquivo, né? No caso, não fui por aqui. Eu cliquei aqui em Configure Dev Container e eu dei um espaço aqui e eu comitei essas mudanças. Porém, quando eu fiz isso, eu não criei um novo repositório, né? Um novo repositório não, um novo code space. Então essa mudança ficou só aqui no meu repositório e não foi pro code space. E aí tá tendo um conflito, tá tendo uma divergência, porque os arquivos estão diferentes. Isso é mais esperado do que o normal no Git, tá? Então como que a gente vai resolver isso aqui? Não lembro. Show command output. Cara, acho que vamos ter que fazer um git force aqui. Vamos fazer um git force. Git pull, checkout, commit, pull, push, branch. Será que tem um stash aqui? Vamos fazer o seguinte. Para quem tiver esse problema também, vamos pro terminal. New terminal. Vamos fazer git commit, git push, menos menos force. Agora, agora foi. Porque eu mesmo criei essa divergência de código, tá? Foi muito básico o que eu fiz aqui, mas caso vocês experimentem também problemas com Git, vejam tutoriais sobre Git, sobre como resolver esses conflitos. No meu caso aqui, eu não ia perder nada se eu desse esse force, tá? Desculpa a vontade de espirrar. Ai, de novo. Mas, tem casos em que sim, você vai perder código se fizer o force. Porra, que vontade de espirrar, velho. Tem casos em que sim, você vai perder código se você fizer o push menos force. Então não faça sempre, tá? Isso aqui é para ser a exceção e não a regra, beleza? Mas agora o nosso repositório, ele deve estar bonitinho, tá? Então, se você enfrentar conflitos de Git só
no repositório que só você mexe, tudo bem. Você escolhe aí qual código vai ou não ser apagado, deletado, ok? Mas se você estiver trabalhando em repositório com mais pessoas, você vai ter que fazer um mini cursinho aí de Git para aprender a solucionar esses problemas de maneira melhor, tudo bem? Agora sim, muito obrigado. Inclusive, estou atrasado para ir para a faculdade. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.